depois que eu comecei a conhecer as premissas da constelação, não há um só dia que eu não olhe para uma pessoa e não enxergue nela um grupo de histórias que existem dentro dela. E toda vez que isso acontece, é muito emocionante, é muito lindo de se ver. E eu quero trazer uma história aqui para você também enxergar essas camadas. Eu já lecionava, né, na universidade e o ano corria normalmente até que uma aluna veio da manhã para a noite. Eu não a conhecia e especialmente aquele dia eu estava dando uma avaliação. Então ela já chegou, o primeiro dia de aula dela era com avaliação. E ela não foi muito bem. Na verdade, ela foi bem mal, não conseguiu responder as questões. Só que eu não achei justo avaliá-la a partir de um único encontro, né? Do meio encontro. Mal a vi, já foi colocada em avaliação. E depois da prova dada, eu decidi conversar com ela, para entender um pouco mais até onde ela sabia, o que ela tinha aprendido, e conversar. E propiciar para ela um outro dia de avaliação, um outro contexto, não aquele. Desconsiderar aquela avaliação, porque de fato eu não estava sendo justa. Eu achei que eu não estivesse sendo justa com ela. E aí a gente ficou conversando, após todo mundo ter saído, a gente ficou lá conversando sobre a aula da manhã, os motivos que fizeram ela sair, etc. E algumas amenidades, assim. E conforme ela falava comigo, eu fui notando que ela cometia gravíssimos erros de português. Mas eram graves reais, assim. Ela não punha nenhum S nos plurais, as conjugações verbais eram todas muito deficientes, muito incorretas. Não era só uma informalidade na língua, ela realmente não dominava o português. Ela falava os professor, os amigos, nós estava, e aí? Aí eu perguntei para ela o que ela fazia, e ela falou que ela era vendedora. E aí eu perguntei, e seu pai? Ela falou, meu pai é vendedor também. Eu falei, ah, é? E seu pai é formado em quê? E ela falou, ih, professora, nós lá em casa, nós não tem estudo. Nós nunca estudou. Eu olhei, ela falando daquele jeito. Na faculdade, ela já estava no terceiro ano da faculdade. E aí eu perguntei, é mesmo? E sua mãe? Ela falou, professora, ela até num tom de riso assim comigo, ela falou, nós lá em casa nós não temos estudo. Ela falou para a senhora ver, eu sou a primeira a me formar, a fazer faculdade, a tentar me formar. Nós lá em casa ninguém estuda. Aí me deu uma luz, uma percepção. Falei, nós lá em casa, nós não temos estudo. Aí eu falei para ela assim, sabe o que eu queria? Será que você consegue se imaginar assim, fechando o olho ou não, mas imaginar você diante dos seus pais e dizendo assim para eles: vocês não puderam estar aqui. Vocês não alcançaram onde eu alcancei. Vocês não chegaram até a universidade como eu estou chegando. Mas, se hoje eu estou aqui, é porque vocês me entregaram na porta. Vocês fizeram toda a caminhada comigo. Se hoje eu tenho forças para abrir a porta da universidade, é porque vocês fizeram esse movimento comigo. E só foi possível porque a caminhada de vocês me deu potência para chegar onde eu estou hoje. E aí ela olhou para mim assim, com os olhos bem acesos, e falou: nossa, professora, eu nunca tinha imaginado isso. Nunca tinha pensado dessa maneira. E o que eu vou falar para vocês agora parece até mentira. Eu também talvez não acreditasse se eu não tivesse ali vivenciado aquilo. Mas no momento seguinte, aquela menina começou a falar de forma mais correta o português. De uma hora para outra, os S's começaram a surgir, algumas conjugações não ficavam para trás. E aí eu percebi que ela estava se permitindo seguir. Porque até aquele começo de aula, ela garantia
a falta cuidadosa do português para se manter conectada do grupo. Ela não estava conseguindo seguir adiante e deixar o grupo para trás. Ela seguir para além do que aquele grupo tinha seguido. Porque se eles eram escassos intelectualmente, ela também se mostrava escassa no momento que ela conversava com as pessoas. Ela se mantinha fiel àquele grupo. O pertencer dela estava vivo. E aí, depois que a gente conversou, eu percebi que ela conseguiu se notar, conseguiu se completar, se abastecer da caminhada daqueles pais, respeitar, sentir gratidão e poder fazer diferente. E isso é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade, eu acho, no geral, que é perceber até onde o nosso grupo chegou, perceber que eles não foram capazes de alcançar alguns pontos a mais, e aí é a nossa hora de chegar, é a nossa hora de fazer essa diferença. Eu até gosto de comparar, dizendo que seria quase como uma corrida de bastão, onde lá atrás um passou o bastão para o avô da frente, para o avô da frente, para o avô da frente, até que chegou na minha avó, até que chegou nos meus pais e até que eles entregaram para mim o bastão. E agora estou prestes a cruzar a linha de chegada. Muitas vezes a gente não cruza a linha de chegada, muitas vezes a gente pega o bastão e vai lá. Por que você não correu? Por que você foi para o lado e não foi para frente? A gente começa a discutir com o passado como se isso resolvesse, né? Como se essa discussão garantisse eu chegar antes. Não, uma vez que eu tenho o bastão na minha mão, agora é minha vez de fazer o trajeto, é minha vez de dar o meu melhor, é minha vez de cruzar essa linha de chegada. E quando a gente cruza a linha de chegada, e cada um deles cruzou uma linha de chegada, é como se todos ganhassem aquela corrida, todos merecessem o prêmio da corrida. Não ganha só quem cruza a linha de chegada, ganha quem se apoiou. Todo mundo, todos os competidores fazem parte desse grande grupo. E é assim que eu gosto de imaginar. Então, seja pela escassez intelectual, como foi dessa garota, seja por escassez financeira, seja por problema de saúde, seja por problemas de relacionamento, seja o que for. A gente olhar e falar, tá, foi como foi, eu vejo cada um de vocês, eu vejo a história de vocês, sei que vocês entregaram o que podia, o que conseguiram fazer, eu me aproprio dessa história, me completo dessa história, agradeço pelo que vocês fizeram e me permito fazer mais e melhor daqui para frente. Que meus filhos façam ainda melhor, meus netos ainda melhor e aí por diante.